A paz do Senhor a todos. Essa temática que nós vamos tratar, que o tema que está lá na haste é Mateus capítulo 24, versículo de número 7, que diz o seguinte: Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Que é o texto que a gente vai trabalhar, mas claro que tem o seu contexto. E para iniciar minha fala também, eu quero ler um versículo que está em Marcos, capítulo 13, versículo 32, que diz o seguinte: Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu e nem o Filho, senão somente o Pai. Nós estamos aqui para datar a volta de Cristo. Estamos aqui para falar sobre os acontecimentos escatológicos que vai acontecer antes da volta de Cristo. E para começar a minha introdução, eu quero falar sobre alguns acontecimentos de 1900 para cá, que eu acho importante fazer este apontamento para que os irmãos entendam que os acontecimentos da volta de Cristo estão muito nítidos, que a qualquer momento Jesus pode voltar. Para os irmãos terem uma ideia, em 1918 a 1919, houve uma gripe chamada gripe espanhola, que devastou muitas vidas. Nesse período de 1918, 1919, esta gripe, ela ceifou a vida de 50 milhões de pessoas. Eu estou falando isso do século passado, século XX. E se os irmãos for observar também, nesse período da gripe espanhola, que matou mais de 50 milhões de pessoas, houve também a Primeira Guerra Mundial. Só na Primeira Guerra Mundial, mais de 10 milhões de pessoas morreram. Foi uma guerra que abrangeu praticamente todo mundo. Depois da Primeira Guerra Mundial, teve também a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, a tecnologia já estava bastante avançada. Houve a fabricação das bombas atômicas, e aonde mais de 60 milhões de pessoas foram ceifadas na Segunda Guerra Mundial. Se os irmãos for observar, desde 1900 para cá, vem aumentando e intensificando esses acontecimentos. Também depois da Segunda Guerra Mundial, onde o nazismo, pastor Hélio, matou mais de 6 milhões de judeus. Tem os grandes estudiosos da escatologia bíblica diz que Hitler, que era o ditador nazista, ele é uma simbologia de como será o anticristo. Uma pessoa que não tem temor de Deus, uma pessoa que devastou milhares de países e de vidas, e ele tinha um ódio pelos judeus. E só na Segunda Guerra Mundial, o nazismo matou 6 milhões de judeus. Depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU decidiu criar o Estado de Israel. O Estado de Israel foi criado em 14 de maio de 1948. E quando o Estado de Israel foi criado, houve a Guerra dos 6 Dias. A Guerra dos 6 Dias foi quando Israel, sozinho, lutou praticamente contra 6 países. Entre eles, Egito, Síria, Jordânia. E depois dessa guerra, onde Israel teve que lutar pela sua pátria, teve que lutar pelo seu Estado, e Israel já estava bastante fragilizado por causa da Segunda Guerra Mundial, houve também esse período da Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos. Se os irmãos for perceber, de 1900 para cá, esses acontecimentos referente guerras, fome, terremotos, vem se intensificando. E os maiores terremotos, pastor, que aconteceram foi de 1900 para cá.
Houve um terremoto que devastou praticamente algumas cidades na Rússia. Em 1952, houve um terremoto muito forte na Rússia. Em 2011, houve um terremoto muito forte no Japão. Em 2004, houve um terremoto muito forte na Indonésia, onde milhares de pessoas foram ceifadas. No Alasca, nos Estados Unidos, houve um terremoto muito forte em 1964. E na Valdívia, no Chile, em 1960, houve um terremoto muito forte. E segundo alguns estudiosos que estudam esta questão de terremotos, fala que vem se intensificando. Alguns falam que é por causa das placas tectônicas, mas nós sabemos que esses terremotos que têm se intensificado, as guerras que têm se intensificado, a fome, segundo o pastor, o Brasil Escola, que é um site de notícia, diz que atualmente no mundo tem mais de 811 milhões de pessoas passando fome. E a tendência é só aumentar com o decorrer do tempo. E alguns falam que o mundo está caminhando para um grande desastre, porque os governos não estão dando conta de estabilizar a fome. O mundo não está tendo uma paz igual a ONU deseja. Então, a tendência é que o mundo se encaminhe cada dia mais para desastres naturais por causa do ambiente. E também, pastor, houve esse terremoto agora na Turquia e muitos irmãos entraram em contato. É um sinal da volta de Jesus? Isso é um sinal nítido, escatológico? Irmãos, sabemos que Jesus está voltando. Sabemos que muitas coisas devem acontecer. Muitas já aconteceram, algumas devem acontecer, mas o maior acontecimento será o arrebatamento da igreja. E todos que choraram, todos que estão passando por esses desastres naturais, eu dou uma palavra para você, que está em Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, o mundo vive numa instabilidade, mas vai chegar um dia que Deus vai limpar todas as lágrimas daqueles que choraram, que estão numa situação de calamidade. Porque hoje eu olho para a Turquia e para a Síria, pastor. Tantos pais que estão chorando, tantas famílias que estão chorando. Eu lamento a morte de cada um daquelas vidas. Mas nós sabemos que deve acontecer, porque é bíblico. Jesus voltará brevemente. Esta é a minha introdução. Agora eu passo para o mestre, pastor Hélio Santos, fazer a introdução e dar continuidade. Eu quero, nesse momento, também saudar todos com a paz do Senhor e o nosso amigo Tiago. Quero te agradecer por essa terceira live aqui, né, pelo Instagram, e também a gente fez uma pelo Café Teológico, que nós não estamos... Sim. Aliás, duas, né, pelo Café Teológico, a página do Face aí do professor Tiago, que nós não estamos incluindo aqui também. Ok. Nós percebemos na fala de Jesus em Mateus 24, versículo 3, que ele responde à pergunta dos seus discípulos, né? Está bem que eles perguntaram em particular: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. A gente percebe aqui três perguntas que foram feitas a Jesus acerca do futuro. A primeira é: dize-nos quando sucederão essas coisas, coisas relacionadas ao futuro, ao que Jesus estava tratando. Segundo, que sinal haverá da tua vinda? Aí Jesus mostra uma série de sinais que antecedem a sua volta. E também, e do fim do mundo. Eles perguntam também sobre isso. Então, em Mateus 24, também o capítulo 25, podemos considerar como capítulos proféticos acerca do que Jesus havia visto que ia acontecer no futuro. Não é que Jesus, ele desejava que isso acontecesse, mas ele, como
também com a função, além de ser Deus, além de ser sacerdote, rei, ele tinha a função de profeta também. E ele proferiu porque ele viu o futuro, ele viu que os homens iam buscar, e era a tendência era ficar pior do que já estava naquela época. Quando o senhor tratou aqui acerca dos sinais, e especificamente em terremotos, houve também, professor Tiago, em 23 de janeiro de 1556, o maior terremoto de todos os tempos, né? Que morreu ali na China 800 mil pessoas, né? Foi uma loucura. Podemos Isso. imaginar quantas famílias ficaram soterradas, foram mortas com aquele imensurável terremoto. Outros sinais são ditos por Jesus como o primeiro, que é a multiplicação dos falsos profetas. Nós sabemos que hoje está tendo um aceleramento de muitas igrejas novas surgindo com inovações. E isso se percebe pelas vendas de produtos como se fosse um comércio, né? Tudo isso são sinais de que Jesus realmente falou que haveria falsos profetas, falsos enganadores. Entre essas vendas de produto que eu falo, é produtos sagrados em nome de Cristo. Sabonete da purificação, rosa ungida, e outros, como óleo ungido, e outros tipos de mecanismo comercial que são utilizados em algumas igrejas. E isso também é sinal do fim do mundo, o final dos tempos. Depois disso, Jesus entra sobre ouvireis de guerras e rumores de guerra. O Senhor já explanou muito bem aí a Primeira Guerra Mundial, né, que iniciou em 1914 e encerrou em 1919, e aí nesse período veio aquela grande gripe, já no finalzinho da Primeira Guerra, e Isso. devastou milhares de pessoas. Também depois disso vem, como o senhor especificou, a Segunda Guerra Mundial, que começa em 1939, vai até 1945, aonde ali morre mais de 6 milhões de judeus com a Guerra do Holocausto. O senhor tratou também sobre a Guerra Fria, né, que ocorreu em 1947, aonde foi aquela briga de União Soviética com os Estados Unidos. Tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. Depois Sim. veio essa Guerra dos 6 Dias, que começou eu até anotei aqui, 5 a 10 de junho de 1967, onde Israel entrou em apuro com todos os vizinhos batalhando contra ele, e ele acabou vencendo, né? Inclusive, 14 de maio de 1948 se tornou o Estado de Israel. O que é que se percebe é que a cada dia que passa, há um aumento, há um aceleramento desses sinais. A gente percebe que agora existe com mais proporções. Ou seja, se lá no passado, na época do Antigo Testamento, porque houve um terremoto, imagina agora nos dias atuais o que nós não estamos vendo com os nossos próprios olhos, como esse grande terremoto que aconteceu agora na Turquia, onde milhares de pessoas morreram. A gente percebe também nas palavras de Jesus também, que ele diz que é necessário que tudo isso aconteça, né? Por quê? Porque está se aproximando o fim de todas as coisas. Depois ele fala aqui também sobre pestes, sobre terremotos em vários lugares. Aí das pestes nós não precisa nem a gente especificar se nós estamos saindo de uma pandemia onde atingiu toda a humanidade. E em Lucas, capítulo 21, versículo 10, também há uma repetição desse texto aqui de Mateus 24, onde diz: então se levantará nação contra nação e reino contra reino, que é o que nós estamos vendo hoje, as guerras que estão acontecendo, aí inclui
a Rússia, a Ucrânia e Israel, que constantemente está em guerras contra os países árabes, tudo isso são cumprimentos da palavra de Deus. Também Jesus ainda disse que isso é o princípio das dores. Eu estou aqui fazendo uma breve Isso. explanação aqui dos sinais, e ele ainda diz: então vos hão de entregar para serem atormentados, e matai-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E ele diz mais: e nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se uns aos outros, e aborrecerão uns aos outros, e surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então a gente vê aqui uma explanação dos sinais. Aqui a gente inclui desunião familiar também, um brigando Isso. contra o outro, né? A gente inclui aqui uma imoralidade absurda, os escândalos que estão acontecendo hoje, até mesmo entre lideranças que se dizem realmente cristãs. É lamentável a gente ver isso acontecer, mas é cumprimento da palavra de Deus. E além das catástrofes naturais que ocorrem, como já aconteceu vários tsunamis, como aquele lá da Ásia, né, que devastou milhares Sim. de pessoas. Nós temos visto nos últimos dias furacões, tornados, tudo isso é um pré-apocalipse, é o que está acontecendo nos dias atuais. O senhor pode ficar com a fala nesse momento. Quero aqui comentar um pouquinho, pastor, o versículo de número 5, que diz o seguinte: porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eu fiz uma pesquisa sistemática e percebe-se que tem surgido atualmente em todo o mundo falsos cristos. Pessoas dizendo que é o Cristo. Teve um caso de um cidadão nos Estados Unidos que diz que é a encarnação de Jesus Cristo. Mas a grande questão é que muitas pessoas se deixam levar por estas situações. Muitas pessoas, pelo fato de não ter um conhecimento bíblico-teológico, não estão preparadas para combater uma heresia ou um falso Cristo. O que a Bíblia fala? Lá em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 3, diz o seguinte: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Que profecia é esta? A Bíblia. E guarda as coisas que nela estão escritas. É importante guardar a Bíblia, guardar o texto sagrado no seu coração, na sua mente, pois o tempo está próximo. E um dos sinais nítidos é que grande maioria da humanidade não tem mais o desejo de estar lendo a Bíblia Sagrada. Está um absurdo. Porque atualmente, pastor, eu estava lendo uma pesquisa, porque eu não me lembro agora, que fez uma pesquisa nos Estados Unidos, uma universidade, perguntando quem era Josué. 50% das pessoas não souberam falar quem era Josué. Perguntaram quem foi Moisés. As pessoas não sabiam quem foi Moisés. E até mesmo perguntaram quem é Jesus Cristo. Grande maioria não souberam nem se expressar. Estava vendo uma reportagem onde perguntaram o que Jesus representa para você. Jesus representa um símbolo religioso. Então as pessoas estão se afastando de Cristo. E no contexto do livro de Mateus, capítulo do Evangelho do Senhor Jesus escrito por Mateus, diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos estão se esfriando. Isso é uma realidade em nossos dias. As pessoas não têm mais o desejo de ler a Bíblia. As pessoas não têm mais o desejo de estar na igreja. As pessoas não têm mais aquela vontade de fazer a obra de Deus. O amor de muitos está se esfriando nesses últimos tempos
que antecede a volta do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui tratando algo sério, porque Jesus Cristo voltará e não tardará. E tudo que está acontecendo no contexto mundial são sinais nítidos escatológicos que Jesus está voltando. Precisamos voltar a ler a Bíblia, precisamos nos concentrar, colocar Jesus Cristo como a centralidade da nossa existência. Porque quando se levantar um falso Cristo, quando se levantar um falso profeta, quando se levantar uma denominação que se diz cristã, mas não é, que não guarda a palavra de Deus, nós precisamos ter o discernimento para dizer não. E o preocupante, pastor, é que em muitos países da Ásia, da Europa também, tem muitos países que são autoritários, que não permitem o evangelho. Os cristãos de lá estão pregando o evangelho, apesar de ser perseguido. Aqui no Brasil nós temos uma liberdade, porque o Estado é laico, segundo a Constituição brasileira, o Estado é laico. Nós temos uma liberdade de poder pregar e evangelizar, mas chegará tempos nessa existência que, se for proibido o evangelho, nós temos que estar preparados para ir contra estas leis, que em muitos países já tem, que é proibido pregar o evangelho, para poder anunciar a palavra. Porque, meus irmãos, Jesus Cristo está voltando e as profecias têm que se cumprir. Vai se cumprir. E tem muitas pessoas aí no mundo que, quando a gente fala sobre o retorno de Cristo, antigamente, pastor, tinha até temor. Mas hoje as pessoas olham e dão risada. Eu fico pensando, meu Deus, está tão nítido os acontecimentos. Está tão nítido o que está acontecendo no mundo e muitas pessoas estão desapercebidas. Por isso que a volta de Cristo é comparado como o ladrão da noite. Porque se o pai de família soubesse o horário que o ladrão ia entrar, ele ia se preparar para poder receber o ladrão. Mas será no momento que eu e você não espera, será num abrir e fechar de olho, Jesus Cristo voltará. E fica a pergunta: se Jesus voltar, quem sabe hoje à noite, porque não sabemos o dia nem a hora, somente o Pai, mas se Jesus voltar, você vai se encontrar com Cristo? O senhor está com a palavra, pastor. Exatamente tudo que o senhor falou, eu estou também de acordo. E eu quero especificar aqui a fala acerca das pessoas estarem frias. Lá em Daniel, capítulo 12, versículo 4, diz o seguinte: muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Com o aumento da ciência, com o aumento do conhecimento e com o avanço da tecnologia, há um acesso muito livre, principalmente nas redes sociais, nas mídias sociais, onde todo mundo fala o que quer. E muitas pessoas vão muito pelaquilo que ouve. E ouve alguém dizendo: eu não creio na Bíblia. Outros: eu não preciso de igreja, como a gente tratou sobre aquele assunto sobre os desigrejados, né? Então, Isso. tudo isso vai trazendo informações falsas para as pessoas, uma sensação de liberdade que realmente não vale a pena, que é uma liberdade que te leva à libertinagem. Isso não é liberdade que te leva ao pecado. Então, com esse avanço do conhecimento, não só o conhecimento secular, mas o conhecimento teológico também avançou, mas junto com as coisas positivas que o avanço do conhecimento tem, vem também a perversidade humana, onde as pessoas se aproveitam para propagar aquilo que é ruim, aquilo que é mal, aquilo que desagrada a Deus. Então, esse também é um dos sinais. Aí, dentro disso, a gente encontra a propagação da nova era, a gente encontra também a formação da nova ordem mundial, onde os países agora estão a cada dia mais se juntando para poder criar mais força para futuramente, quando o anticristo chegar, já ter uma base
forte para que ele possa implantar o seu governo terreno aqui, no espaço aí de 3 anos e meio de uma falsa paz. Então, junto com essa propagação da nova era. Mas tem algo também muito interessante, porque quando a gente trata sobre os sinais da volta de Jesus, a gente vai muito levando também só para o lado do caos, né? A gente tratou aqui de diversos pontos aonde trata de caos, caos na natureza, as nações contra nações, mas existe também alguns sinais que evidenciam também algo de bom, que é um dos sinais dos últimos tempos que eu quero especificar aqui sobre o derramamento do Espírito Santo na vida daqueles que são fiéis, não é isso, professor? Ou seja, Isso. poucas pessoas, mas esses poucos ele vai encher com o seu Espírito Santo. E aí a gente pode fazer citação do que está acontecendo hoje, desde o dia 8 nos Estados Unidos, aonde aquela faculdade ela recebeu um renovo de Deus, né? Aconteceu em 1970 e agora aconteceu, a partir do dia 8, agora aconteceu o início de um derramamento do Espírito Santo naquela faculdade, naquela universidade, e eles estão ainda lá. E isso também é um dos sinais da volta de Jesus, porque é um sinal para a igreja, é um sinal que nos identifica que nós devemos nos arrepender, que nós devemos buscar esse arrependimento profundo para que a gente possa realmente viver um agir de Deus melhor, um novo recomeço. Por isso o profeta Abacuque, ele utiliza a expressão aviva, ó Senhor, a tua obra, né? Avivar é algo que está quase morto. Então, é renovar novamente as forças daqueles que estão fracos. Então, existe também esse lado positivo acerca desse derramamento do Espírito Santo que foi profetizado por Joel e foi também pregado pelos apóstolos quando eles estavam ali no dia de Pentecostes. Você pode falar. Pastor, eu também quero falar um pouquinho sobre o ecumenismo. O Isso. ecumenismo é algo que está surgindo com bastante força, que é a busca da união de todas as religiões. O Papa João Paulo falou sobre o ecumenismo, o Papa Bento falou sobre o ecumenismo, o Papa Francisco está buscando esta unificação das religiões, apesar das suas diferenças teológicas, e isso está acontecendo. E também pastores de várias denominações também estão apoiando este ecumenismo. E já está tendo esta unificação em alguns países, apesar das suas diferenças teológicas. E isso nós devemos ficar atentos. Por quê? Porque é um sinal do retorno do Senhor Jesus Cristo. O senhor falou Inclusive, sobre... professor Tiago, já Sim, existe templo adaptados para receber essas três grandes religiões, que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Então já existe islamismo. templo construído com toda essa preparação para receber essas três grandes religiões mundiais. E aí, o que fortalece? A chegada do anticristo, né? Do É uma anticristo, verdade. preparação para o dia, para o período da grande tribulação que virá. As pessoas não percebem isso, mas a gente está vivendo um cenário que nos mostra isso. A gente vê a marca da besta sendo implantada, é, lógico que não é ainda a marca original, mas a gente percebe que já existe sintomas que ela está chegando com implantação de chips ou até mesmo de outros tipos de equipamentos tecnológicos que vem dizendo assim, olha, isso aqui é apenas uma das formas de poder controlar o mundo. Então, quando o anticristo chegar, as pessoas vão receber isso com muita facilidade e achar que isso
é normal, é o avanço da tecnologia. Eu não estou dizendo com isso que o chip é a marca da besta, mas eu estou dizendo que é preparação, é um ensaio que está tendo para quando chegar essa implantação da marca da besta, as pessoas aceitem isso de forma bem natural, que a igreja, eu digo, os que ficarem e estarão aqui, eles não terão nem forças para prosseguir. Essa é a verdade. Por isso a Bíblia diz que serão degolados, serão mortos, porque eles não aceitarão essa marca, certo? É isso aí. Pastor, o senhor falando sobre a marca da besta, quando muitas pessoas pensam que é o chip, né? É, Porque o chip, segundo, tem que ser colocado na mão ou na testa, mas a Bíblia não especifica o que é essa marca, se é um chip ou não. E eu queria até dar a palavra para o senhor explicar isso, porque com certeza tem pessoas que têm dúvida, que vão assistir esse vídeo depois, e a minha pergunta é, o que é a marca da besta? surgiram muitas tecnologias nos últimos dias que têm assustado as pessoas. Por exemplo, uma tecnologia muito simples e boa que é o Pix. Mas tem pessoas que não usam Pix porque acham que o Pix é a marca da besta. Outros dizem que é a vacina, que é a marca da besta. E outros dizem que é o chip. Eu, na realidade, não concordo com nenhum dos três, os três pontos, mas eu acredito sim que é um alerta para nós, para quando chegar a marca da besta, as pessoas compreenderem que é fácil de ser implantada. Não vai ser difícil de ser implantada. Por exemplo, Não. naquela época que o uso de máscara era obrigatório, todo mundo aceitou numa boa. Todos aceitaram, né? Numa boa. Apesar de ter casos isolados de pessoas que não aceitavam, mas a maioria aceitava. Então, É, isso é desde maioria apenas aceitou. o quê? É dizendo assim, olha, quando ele chegar, ele vem com uma tecnologia avançada que todo mundo vai dizer, nossa, essa tecnologia aqui realmente vale a pena, ó, vai proteger muitas pessoas. As pessoas vão pensar assim, na realidade, o que é a marca da besta? É um sinal que será identificado nas pessoas para eles poderem comprar e vender. Na realidade, será uma marca comercial. E quem não receber essa marca, o que vai acontecer com essas pessoas? Elas serão mortas. É o que diz a Bíblia Sagrada. Me perguntaram no meu canal, no canal Sondando a Bíblia, que eu quero especificar aqui, me perguntaram as pessoas que receberem a marca da besta, elas poderão se arrepender e tirar a marca? Não, Apocalipse 14, ela diz que as pessoas que receberem a marca receberão o cálice da ira de Deus sobre elas. Elas não se arrependerão. Elas não terão mais oportunidade. Então, quando a gente fala isso, assusta as pessoas, mas é a verdade. Não haverá salvação para quem receber a marca da besta. A única forma da pessoa não receber é ele ser morto, ser degolado, né? E aí a gente vê passagem dizendo, vi aqueles que foram degolados pelo testemunho, por não receberem a marca da besta. A gente vê isso nos textos do Apocalipse tratando sobre esse assunto. Então, a marca da besta, nós não sabemos se é, se é uma tecnologia, se é um sinal, se é uma tatuagem, se é uma vacina, se é qualquer outra forma. Nós não sabemos por que, que nós não sabemos. Porque isso só vai ser descoberto depois que a igreja for arrebatada. É que isso vai realmente ser colocado às claras para as pessoas. Então não tem hoje como a gente conjecturar e dizer, não, é o chip que está sendo implantado, que é a maior possibilidade é essa, né? Que seria de, de colocar nas pessoas e localizar elas em qualquer lugar onde elas estiverem, né? Mas nós não sabemos, nós não podemos é, dizer que é o chip. E as pessoas, a maioria das pessoas tem como tese essa, porque acredito que como pode ser colocada na mão ou na testa, então poderia ser. Mas nós não podemos afirmar algo que a Bíblia não diz.
Ela não especifica. Agora, é interessante, através da marca da besta, nós podemos identificar o local É, do anticristo. Por exemplo, a gente pode fazer cálculo. A Bíblia diz, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. O número da besta é 666, mas como chegar a esse número? Um exemplo, a gente tem vários exemplos, tem pessoas que fazem conta pelo código de barra, mas eu quero especificar um, que é sobre o sinal, os símbolos romanos, né? O 1, que tem o valor de 1, o V, que tem um valor de 5, aí faz 6. O X, que tem um valor de 10, aí faz 16. E aí vai, tem o 50, é o L, né? É o L ou é o é, V? É o L, né? o Elis. É o L, que tem o valor de 50. Aí faz o quê? Faz 66. Aí vem o C, que tem o valor de 100. Faz 166. Aí vem o D, que tem o valor de 500. Aí a gente vê 666 no algarismo romano. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o anticristo, 90% de chance de vir de Roma, de ser romano e judeu ao mesmo tempo. Judeu, porque os judeus receberão o Messias falso que virá. E romano, tem passagens bíblicas que nos dizem isso também, lá em Daniel capítulo 9, do versículo 24 ao versículo 27, a gente percebe ali que dá de entender, porque diz assim, o príncipe do povo que há de vir destruirá a cidade. Quem foi o povo que destruiu a cidade no ano 70? Foi o povo romano. Então diz, o príncipe do povo que há de vir destruir a cidade. Então se entende que é de Roma. E fora isso, nós temos o quê? As 7 cabeças que aparecem lá na besta que emerge do mar. 7 cabeças, 10 chifres. As 7 cabeças. Aí diz lá, Apocalipse 17, parece que é do versículo 8 ao 12, diz que as 7 cabeças são 7 montes. E aonde se encontra 7 montes? Justamente em Roma. Entendeu? Então, tudo isso são sinais que apontam que ele vem de lá. É isso aí, professor. Pastor, o senhor foi excelente na exposição sobre esse assunto, que não deveria ser polêmico, mas se torna polêmico, por causa do que está surgindo. Igual o senhor falou, o código de barra, depois foi a vacina, agora o chip, mas a Bíblia não especifica o que é mesmo, mas vai ser na mão ou na testa. Eu quero falar um pouquinho também sobre a nova ordem mundial. Pastor, a nova ordem mundial, ela está agindo nas mídias sociais, ela age na TV. É por isso que nós devemos tomar muito cuidado com o que nós assistimos, os nossos filhos assistem. A nova ordem também está agindo nos programas de TV. Por quê? Porque eles querem o quê? Eles querem cauterizar a mente das pessoas para a chegada do anticristo. Mas eu quero aqui só fazer uma observação que a igreja, nós acreditamos no pré-tribulacionismo. A igreja será arrebatada antes. Então, essa marca da besta vai aparecer somente depois arrebatada, certo, pastor? Certo. Inclusive, quando você terminar a exposição, eu quero fazer as citações dos textos que mostram que o arrebatamento será antes da grande tribulação. Tá bom? E com certeza, pastor. E eu quero só reforçar aqui que é importante só mostrar os textos bíblicos. Por quê? Porque, infelizmente, muitas pessoas estão se tornando pós-tribulacionistas. Ou seja, acredita que a igreja será arrebatada somente depois da grande tribulação, que vão passar por um período de 7 anos. E também tem aqueles meso-tribulacionistas, que acreditam que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. Mas nós acreditamos que seremos arrebatados antes que o anticristo apareça, dizendo que é o Cristo, aí vai.
Mas a minha observação aqui é o seguinte: o mundo ele está se preparando para a chegada do anticristo. Só observar, moeda única. A Europa já tem a moeda única. Vários países adotam o euro. São Moeda única. 8 países que compõem Compõe. essa nova ordem mundial, né? Isso. Até pouco tempo era 28 países, não sei se não já tem mais. Inclusive o Brasil está em andamento para também fazer parte. São coisas que as pessoas não prestam atenção, pastor, mas se eu for observar, Brasil, Argentina, Uruguai, quer fazer uma moeda comum. Uma única moeda para poder facilitar as transações comerciais. Isso aí já estão se preparando também, que é uma criptomoeda, uma moeda online, para poder facilitar essas transições comerciais. Então, assim, nós estamos caminhando, sim, para um acontecimento, que é o arrebatamento da igreja. E a igreja ela precisa ficar atenta. É importante que a igreja aprenda um pouco sobre escatologia. Porque se for marcar um seminário de escatologia, poucas pessoas vão. Parece que poucas pessoas estão interessadas nesse assunto. E eu confesso, pastor, eu sou apaixonado por escatologia bíblica. Inclusive, um pouquinho aqui dos meus livros aqui, tipo esse aqui, ó. Enciclopédia Popular da Profecia Bíblica, livro aqui muito top. Deixa eu ver. Eu comprei esse aqui agora, ó, do pastor Elias Soares. Perguntas escatológicas difíceis de responder. Muito bom. E quem parabéns ao pastor Elias Soares. Você conhece esse? Apocalipse, o que está ao contrário? Agentes do Apocalipse, do Dr. David Jeremias. Ele é um autor dos Estados Unidos. Ele trata um pouquinho sobre o arrebatamento e também sobre o milênio. Isso aqui é somente para demonstrar como que eu amo estudar sobre escatologia, principalmente conversar com um erudito, igual o senhor, que tem um conhecimento aprofundado em escatologia. Mas eu, assim, a minha fala de entregar para o senhor é: igreja, se desperta. Os sinais estão nítidos. A qualquer momento Jesus voltará. O mundo está se preparando para a chegada do anticristo. O que era certo, hoje se tornou errado para muitos governos. O que era errado, hoje se tornou certo. E a igreja, hoje, se pregar contra muitas coisas, hoje, dentro do público, pode ser processada. Então, eles querem o que? Calar nossa voz, para que a gente não anuncie a volta de Cristo e anuncie que o homem, se o homem não se converter, ele pode ir para o Hades, ir para o inferno, sem paz e sem Cristo. A fala está para o senhor, pastor. A Jaqueline aqui, Jaqueline é uma sobrinha minha, ela diz assim: nós não estaremos mais aqui em nome de Jesus, seremos arrebatados antes. Deus é fiel. Quero dar um bem-vindo aí a ela e a todos os demais que estão chegando agora. E veja bem, professor, eu quero só explanar aqui os textos que nos mostram que haverá o arrebatamento antes da grande tribulação. Antes. Muitas pessoas, eles se baseiam apenas em alguns textos isolados para dizer que o arrebatamento será depois ou no meio da grande tribulação. Inclusive, tem 3 linhas que tratam sobre isso, 3 linhas teológicas que são das igrejas evangélicas mesmo. E a primeira é o pré-tribulacionismo, que é o que nós cremos, que é o pré-tribulacionismo clássico, dispensacionalista, que nós fazemos parte. Hoje já existe também, dentro dessa linha pré-tribulacionista, o dispensacionalismo revisado, que ele já trata como o arrebatamento
é algo separado da volta de Jesus. Existe isso dentro, eles estudam sobre isso, mas também eles dizem que o arrebatamento é antes da grande tribulação. Mas eu quero ter outra linha, que é o mesotribulacionismo ou mid-tribulacionismo, que dizem que Isso. Jesus vai arrebatar sua igreja no meio da grande tribulação. E existe o pós-tribulacionismo, que diz que será depois da grande tribulação. E dentro disso tem o pré-milenismo, amilenismo, pós-milenismo. Então, existem muitas linhas teológicas que tratam sobre isso. Mas vamos lá. O primeiro texto é em Romanos, capítulo 5, versículo 9. Diz assim: Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Salvos da ira. Certo? Esse é o primeiro. Outro texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e versículo 10. Eu vou ler só o versículo 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Olha aí, nos livra da ira futura. No capítulo 9, versículo 10, diz o seguinte também, 5:10 e 1 Tessalonicenses. Diz assim, aliás, o versículo 9: Porque Deus não nos destinou para a ira. Veja, que Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ainda tem texto, tem Apocalipse 3:10, que é o mais conhecido, que diz Sim. assim: Porque guardaste, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Aí alguém, através desse texto, diz: não, ele vai nos guardar dentro da grande tribulação. Ora, se quando eu vou guardar algo precioso, eu procuro um lugar onde ninguém tem acesso. É algo precioso, é algo valioso. Então eu vou retirar o risco do perigo. Para quê? Para que eu não venha perder aquele algo precioso. Da mesma forma, Jesus vai fazer com a sua igreja. Aí entra o termo grego harpazo, né? Que é arrebatar, puxar, retirar, arrancar com força deste mundo. Então a gente percebe aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que trata sobre o arrebatamento. Aí tem o termo latim, que é raptus, que significa arrebatado rapidamente e com força. E o termo harpazo, que é traduzido também como arrebatado. Ele tem essa mesma expressão, puxado, arrancado com força. Então vai acontecer isso. São sinais que estão nos informando isso, como a gente já expôs uma série deles. Eu quero apenas, porque a gente não vai poder demorar muito também agora, Isso. tem mais outro sinal interessante. Ora, o renascimento de Israel, 14 de maio de 1948, Israel se tornou uma nação em cumprimento de Isaías 68, 66:8, que diz: nasceria um povo em um só dia, uma nação de uma vez só, mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Ou seja, o renascimento de Israel é um dos sinais fortes da volta de Cristo. E tem outro, professor, que as pessoas não estão muito ligadas, que é a construção do terceiro templo ali em Jerusalém. Como a Bíblia diz que Satanás vai se assentar, que vai estar dentro do templo, e hoje não tem esse templo em Jerusalém, apenas existe ali a, a cúpula de Omar, né, aquele domo da rocha. Eu tive a oportunidade de visitar esse local, e ali não tem templo, tem apenas aquele muro chamado Muro das Lamentações, que era o muro do templo, mas não existe templo. Mas as peças do templo já estão todas preparadas, já tem todas as peças, já tem quem realmente vai exercer essa função sacerdotal lá, e está faltando apenas autorização, liberação do local para que eles possam construir o terceiro templo. E com a construção
o terceiro templo. O que, que vai acontecer? Vai acontecer a chegada do anticristo. E nesse período, a igreja já foi arrebatada. Glória a Já foi Deus. arrebatada. Dentro desse assunto do templo, tem a, foi encontrada a novilha vermelha, que é a novilha que é queimada e sacrificada, e suas cinzas servem para a purificação do templo. Inclusive, eu tenho um vídeo no canal Sondando a Bíblia, tratando sobre a novilha vermelha e tratando que é um forte sinal também para a volta de Cristo. Ou seja, mais de 2000 anos não encontrava uma novilha vermelha e encontraram em 2018, se eu não estou enganado, encontraram duas novilhas vermelhas e elas estavam em análise. O que é isso? Isso são sinais que está muito próximo o dia que Jesus vai voltar. Professor, pode continuar. Pastor, por causa do horário, eu já vou fazer a minha fala e a conclusão da minha fala, pode ser? Pode, pode. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 7, diz o seguinte: Eis que vem sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. No versículo 19 do capítulo 22 de Apocalipse, diz o seguinte: se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. A Bíblia, ela é inefável, inerrante e infalível. A Bíblia é perfeita. E todos estes acontecimentos que com maestria o pastor Hélio falou sobre acontecimentos que ele falando e eu vendo assim, porque eu assisti a reportagem sobre a novilha vermelha, assisti uma reportagem sobre a construção do terceiro templo, estou acompanhando de perto, porque eu já falei que eu gosto de estudar escatologia, gosto de acompanhar esses acontecimentos. Muitas pessoas estão desapercebidas, muitas pessoas estão dormindo, mas eu quero despertar você, para que você leia a Bíblia e comece a acompanhar, porque nós que estamos constantemente lendo, analisando, olhando os textos bíblicos, estamos observando que o dia se aproxima, meus irmãos. O dia está próximo. A nova ordem mundial já está praticamente toda instalada no mundo todo hoje. As pessoas, o amor de muitos, estão se esfriando. Nos jornais, você vai ver mãe abandonando seus filhos recém-nascidos. Pessoas não têm mais o amor para com o próximo. As pessoas não têm mais a empatia para com o próximo. O mundo está semelhante aos dias de Noé, onde toda a imaginação era má, as pessoas não tinham compromisso. Mas tem um povo chamado igreja, que anda na contramão deste mundo. Porque quando eu observo a história de Enoque, a Bíblia diz: Enoque andou com Deus. Quando eu observo a história de Noé, o texto bíblico diz: Noé andava com Deus. E a igreja está andando com Deus. A igreja não está compactuando com as concupiscências deste mundo, com a iniquidade deste mundo. Por isso que nós somos julgados. Por isso que o mundo aponta para nós e fala que nós somos loucos, porque não compactuamos. Eles querem colocar um monte de... essa nova moda, o moderno, tem que ser moderno, tem que aceitar. Tudo aquilo que a Bíblia condena é pecado. Vai continuar sendo pecado. E hoje o mundo quer que a igreja compactue e não vamos compactuar. Por isso que a igreja está sendo bem criticada e perseguida.
E eu quero dizer para você, meus irmãos, estude a Bíblia. Agradeço ao meu ilustre pastor, que, como sempre, me dá a oportunidade de dialogar com o Senhor. Eu me sinto privilegiado, porque eu sou um grande erudito, não tenho vergonha de falar, falo aqui para todo mundo que eu sou um grande expositor bíblico. Que Deus continue abençoando o Senhor. Você ainda que não é inscrito no canal Sondando a Bíblia, se inscreva, meus irmãos, se inscreva. Participe, estude a Bíblia, estude a Bíblia. A Bíblia é linda, a Bíblia é maravilhosa. E se prepare, que a qualquer momento Jesus Cristo voltará. Vai ser um abrir e fechar de olho. Agradeço a todos que participaram, todos aí que estão assistindo online desde o começo. Você que vai assistir depois, compartilhe este vídeo, compartilhe, escreva qualquer dúvida, pergunte, que o pastor Hélio vai responder. Mas se eu ver também, eu posso responder, não posso, pastor? Oi? Se eu ver alguma pergunta, eu posso responder? Pode sim. E Então, eu queria deixar esse minuto aí para as pessoas fazerem perguntas, né? Eu só quero fazer uma isso. citação de um texto de Isaías que ele diz assim: a terra cambaleia como um bêbado, balanceia como rede de dormir. Ébrios despertai, ébrios despertar. As pessoas precisam se despertar. A igreja precisa se despertar. Paulo, quando escrevia aos Efésios, ele disse: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Despertar e levantar. Não é apenas o despertar de Deus e a pessoa não se levantar. Ou seja, Deus desperta, mas nós temos que ter a atitude de se levantar. Por isso o texto diz: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. Quantas das vezes o nosso celular toca dizendo: olha, está na hora de fazer tal coisa. E a gente quer continuar ficando deitado, dormindo, mas o texto bíblico diz: desperta tu que dormes e levanta entre os mortos. Precisamos ter atitudes, precisamos mudar o mundo. E Deus conta conosco. Jesus conta com a sua noiva, que é a igreja. Glória a Deus. Glória a Glória a Deus. Deus. Tem alguém aí para fazer perguntas? Eu quero dar um bem-vindo aí a todos. Aqui, Samara, Samara, Andreina. Andreina é lá da nossa igreja. Nielma, Nielma é Senhor. ali da área 4. Flaviane, a Zilda está assistindo direto dos Estados Unidos. Ó, dos Estados Unidos. Deus abençoe. Ana Isabelle, E esse vídeo, o pastor depois vai colocar no canal Sondando a Bíblia. Meus irmãos, vamos compartilhar, porque quando você compartilha, você está compartilhando conhecimento. Isso é importante. E tem como, pastor, compartilhar o vídeo, eu compartilho. Quando você coloca lá, eu compartilho com alguns grupos do WhatsApp, passo para os meus amigos. Isso é importante. tem aqui outras pessoas aqui com o nome Alfineteviana. É. Pai do Senhor. Bom Estevão, Deus abençoe a irmã Auriceia, Leila Soares, dos Santos, Leilinete e outros, a Jaqueline, Haile Meirelles. Entrou bastante gente, né? Graças a Deus estamos Amém. chegando ao final. Eu Glória a quero Deus. agradecer ao professor Tiago por mais uma live aí, onde a gente está despertando as pessoas para a volta de Jesus. Ele está voltando. Brevemente Tá. estaremos com outro tema. E com certeza será o nosso convidado especial. Tá bom, Amém, professor? pastor. Estou à disposição. Tá bom. Deus, teve até algumas pessoas que começaram a me seguir. Muito obrigado, pessoal, pela confiança. Que Deus abençoe. Pai do Senhor, meu pastor. Pai do Senhor a todos. Da mesma forma, um grande abraço aí. Tá, tchau. Senhor, boa noite a todos. Na paz do Senhor.